Bom dia, igreja. É sempre um prazer estar aqui. Aqui, como eu sempre venho quando eu venho ministrar a palavra, eu sempre falo que aqui foi minha primeira casa e a gente sempre tem uma honra especial pela nossa primeira casa. E eu gostaria de agradecer ao pastor Valdemir por permitir que eu estivesse aqui novamente, ao Daniel e à Vivi, em nome da Unijovem, pelo convite. E a toda a igreja, né? Porque o momento da palavra, queridos, assim como todo momento do culto, é algo que o nosso coração, a nossa mente, ela precisa estar voltada com, não só com uma atenção natural, mas com a fé, com uma expectativa para aquilo que a palavra vai produzir no nosso coração, porque, como a própria Bíblia diz, ela é uma semente, e toda semente ela precisa cair em uma terra fértil para que ela germine e dê fruto. Então, eu quero te convidar para que, nesse momento, a gente esteja conectado à palavra do Senhor, que você tenha o seu pensamento fixo aqui nesse lugar, sem lembrar das coisas que ficaram lá para fora, uma manhã chuvosa, de frio, que talvez a gente está dentro da nossa casa, debaixo da coberta, fosse mais confortável, porém não mais proveitoso. Proveitoso é a gente estar aqui na presença do Senhor, amém? Então, nós vamos orar. Senhor, obrigada. Obrigada porque cada culto, cada palavra ministrada, não apenas hoje, mas todas as vezes que a tua igreja se reúne, é uma grande oportunidade para aprendermos mais de ti, para crescermos, Senhor, na tua presença, em conhecimento e graça. Eu oro para que, em nome de Jesus, nesse momento, as nossas mentes sejam levadas cativas à obediência de Cristo. Eu oro para que, nesse momento, Pai, os nossos corações sejam como terras férteis diante do Senhor, a fim, Pai, de produzirmos frutos, Senhor, aceitáveis diante de ti. Em nome de Jesus. Amém. Bom, nós estamos no terceiro dia do congresso da Unijovem, né, com o tema Mais Intimidade, Mais Santidade. Tenho certeza que ontem, que sexta-feira, foi maravilhoso. Então, eu não tenho uma expectativa de trazer aqui grandes novidades, até porque a palavra é a palavra. A gente não tem que mudar aquilo que Deus fez. Então, eu estou bem confortável em falar as mesmas coisas, que provavelmente vocês já ouviram. Mas próprio Paulo, em Filipenses 3, se eu não me engano, ele diz, olha, eu estou falando as mesmas coisas para vocês e isso é segurança. Então, falar as mesmas coisas traz a segurança de estarmos firmados na sã doutrina, na verdade, em aquilo em que o vento não vai levar. Então, ainda que você já tenha ouvido o que eu vou dizer, mantenha o seu coração alegre para receber essa palavra. Eu vou ler novamente o texto base do congresso, que está em 1 Pedro 1, do 13 ao 16, que diz: por isso, cingido o vosso entendimento, sede sóbrios, e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também, vós mesmos, em todo o vosso procedimento, porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Quando eu fiquei lendo e refletindo sobre esse texto e pensando no que traria a igreja, no que o Senhor queria trazer à igreja, não eu, a minha mente me levou para o início. Como assim para o início? Para a gente falar de intimidade, para a gente falar de santidade, não tem como eu não falar antes de relacionamento. Relacionamento, naturalmente falando, exige pelo menos duas pessoas. Pode ser um grupo com mais, pode ser um povo, mas inicialmente o princípio básico é que hajam duas, em que elas primeiro se conheçam, elas apresentam o nome. Se eu vou conhecer, quando eu fui conhecer o meu marido, oi, tudo bem? Meu nome é Laís. Gente, é meu marido Vinícius, para quem não conhece, tá? Nossas duas filhas estão viajando, Vinícius está aqui me acompanhando. E quando eu conheci Vinícius, a primeira coisa que a gente fez foi se apresentar. Então a gente se apresenta, a gente começa a conversar. Diante dessa conversa, a gente vai descobrindo interesses em comum. Dos interesses em comum, vai desenvolvendo, às vezes até para atividades que vão surgir por conta desses interesses. Ou eu não estou falando do relacionamento de homem e mulher, pode ser de pai com filho. Quando o bebê nasce, a mãe ela fica desesperada, né? Quando minhas meninas eram bebezinhas, elas choravam demais e eu chorava junto, porque eu não entendia o que elas queriam. Mas conforme a gente vai cuidando, conforme a gente vai tratando, a gente já conhece o choro. Eu estava lá em casa um dia fazendo exercício e eu ouvi da praça a Lorena chorando forte.
Aí a professora falou assim, eu acho que alguém tirou alguma coisa da mão dela, ela ficou chateada. Eu falei, não, esse choro é um choro de dor. Ela com certeza se machucou. Passou uns 2 minutos, chega ela, mãe, a bola bateu no meu rosto. O que eu quero dizer com isso? Conforme a gente vai conhecendo, a gente começa a interpretar os sinais, antes mesmo da palavra ser falada. Então, às vezes, um olhar, quando o Vinícius já dá um olhar para mim, eu já assim, Vinícius, nem precisa falar, que eu já estou entendendo. Vocês estão conseguindo entender o que eu estou querendo trazer aqui? Que o relacionamento, ele começa de uma comunhão. E entendendo dessa forma natural, a gente pode compreender que desde o Gênesis, desde o início, quando Deus criou todas as coisas, a intenção do Senhor foi ter esse relacionamento conosco. A intenção de Deus não foi simplesmente criar um mundo, deixar um jardim bem bonitinho para ele se elogiar. Nossa, Deus, que obra bonita o Senhor fez, o Senhor é maravilhoso. Não, foi preparar todo aquele ambiente para que o homem fosse plantado ali. E diz a palavra que no início, Deus descia na viração do dia, ou seja, no entardecer, e ele passava e passeava no jardim com Adão. Às vezes a gente lê a palavra e a gente, de repente, pela pressa ou por não meditar, a gente perde detalhes importantes. Porque o próprio Deus, ele descia e ele vinha e ele caminhava com o homem em um anseio de quê? De relacionamento. Mas acontece que nesse meio tempo o pecado entrou. E o pecado, ele fez separação de Deus com os homens. Porque Deus é um Deus birrento, que a vontade dele não foi cumprida e por causa disso ele se afastou e se isolou? Óbvio que não. Porque Deus é um Deus tão amoroso, tão protetor, tão cuidadoso, que ele fez essa separação para que a gente permanecesse, porque é impossível que o pecado não seja destruído diante da santidade do Senhor. Então, em uma medida de proteção e amor, ele falou, agora não dá mais. Mas eu vou estabelecer uma medida provisória de relacionamento. Porque, como eu falei desde o início, a intenção de Deus sempre foi a comunhão conosco. E ali ele estabelece o sacrifício de animais. O primeiro sacrifício foi feito ainda lá no Éden, quando Deus pega a pele dos animais para cobrir Adão e Eva. E depois, através de Moisés, a lei é estabelecida e animais precisavam ser sacrificados. Em Hebreus está escrito que o sangue de bodes e touros, ele era usado para santificar a carne, de uma forma provisória, de uma forma para dar um jeitinho naquilo que havia sido quebrado, porque Deus é um Deus de amor desde o Velho Testamento. Deus não se converteu depois do Novo Testamento, quando Jesus veio. Não, Hebreus diz que Jesus é expressa imagem do Pai. Então, desde sempre, houve no coração do Senhor esse amor e esse desejo por nós. E através desse sacrifício de animais, a gente conseguia agora novamente se aproximar, mas tinha um limite. Somente o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano no Santíssimo. O povo cabia ao átrio a fazer os sacrifícios. E depois o sacerdote precisava interceder pelo povo, porque o povo não podia entrar na santidade por causa do pecado. E Deus, queridos, em todo o Velho Testamento, ele apresenta, ele aponta para Jesus. Ele aponta para aquilo que viria, porque ele não foi pego de surpresa. 1 Pedro 1,20 diz que desde a fundação do mundo foi separado um cordeiro santo, imaculado, sem ruga. Para quê? Para que o sangue dele fosse derramado por nós. E até que esse caminho todo fosse preparado, Deus falou, não, vamos promover isso, porque eu não quero ficar longe deles. Mas havia ali uma superficialidade no relacionamento. Era até um limite. Era até um momento. Era até um nível. Mas Deus nunca se conformou com isso. Porque Ele queria de mim e de você uma coisa, intimidade. E através disso, ele vem e manda o seu filho Jesus. Jesus veio ao mundo, Deus encarnado em forma de homem, se humilhando. O que foi a humilhação de Jesus? O próprio Deus habitar em um ventre, um útero humano de uma mulher. Olha só.
Abriu mão da sua glória para quê? Para que nós pudéssemos ser religados com Ele, para que nós pudéssemos ser novamente chamados filhos de Deus. E através da vinda de Jesus, essa semelhança com o Senhor foi resgatada. Através da vinda do Filho de Deus, nós agora não estávamos mais distantes. Efésios fala que pelo sangue, nós que estávamos longe fomos aproximados. Pelo sangue, nós agora estamos perto e Jesus desfez na sua carne as inimizades. E por causa disso, hoje nós podemos ter um relacionamento com o Pai. E eu quero te perguntar essa manhã, você tem tido um relacionamento com o seu Pai? Porque houve uma obra de amor e obediência de Jesus para que isso fosse possível. Houve uma ação de entrega total para que eu e você pudéssemos hoje estar nesse lugar da intimidade, porque existem níveis de relacionamento. Existem níveis de relacionamento e o relacionamento que eu tenho com o meu marido é um nível. Que eu tenho com amigos é outro nível. O que eu tenho, por exemplo, com pessoas que eu encontro na rua é outro totalmente diferente. E o que vai diferenciar tudo isso é a convivência. É o dia a dia. É aquilo que eu vou apresentando diante as minhas vulnerabilidades que eu apresento para quem está perto de mim. E eu tenho a plena convicção que espiritualmente também é dessa forma. Por que às vezes a gente vê, nossa, mas parece que fulano é tão íntimo de Deus. Ah, mas Deus não deve ser assim comigo porque eu sou isso, eu sou aquilo. Engano, porque esse novo e vivo caminho está disponível para todos nós. A diferença é que nós devemos esperar inteiramente na graça, mas antes de Pedro falar isso, ele falou, olha, cinja o vosso pensamento, prepare o vosso pensamento, fazendo o quê? Não se amolde às paixões desse mundo. Porque nada, queridos, nada, está escrito, nada pode nos separar do amor de Deus. Nem aquilo que vai vir, nem o que veio, nem a altura, nem a profundidade, nada pode nos separar do amor de Deus. Sabe a única coisa? Nós somos o único obstáculo para a intimidade com o Senhor. Então eu creio que em nome de Jesus, essa manhã está chegando consciência a cada um de nós, para que a gente possa desfrutar daquilo que de fato Jesus conquistou por nós. Porque não foi apenas para a gente poder dizer, não, agora eu sou crente, está tudo certo, meu nome está no livro da vida, amém, glória a Deus por isso. Mas Filipenses fala, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Quando a gente aceita Jesus, não é o fim do caminho, é a porta que se abriu para eu poder seguir agora nela. Desenvolvendo essa salvação em relacionamento, a fim de que eu vá passando dos níveis, como a gente passa de fase de videogame, não é isso? A gente precisa avançar, a gente precisa conhecer, a gente vai vendo as diferenças que estão aparecendo e a gente vai vencendo os obstáculos. De repente eu estou num nível mais avançado. É assim a intimidade com o Senhor. E o interessante é que essa intimidade, ela gera algo dentro de nós. Você sabe que eu, por muito tempo, eu falava, Senhor, me perdoa porque eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu quero ser santa. E ficava focando muito no meu comportamento. A ponto de, às vezes, me sentir até culpada de algumas coisas erradas que eu fazia. Mas conforme eu tenho vivido essa caminhada com Deus, eu tenho percebido que o meu pai não é um pai que está pronto ali para me castigar porque eu errei. O meu pai não é um pai distante que está no trono, eu estou ali, ó, bem longe lá no final da rua. O meu pai é um pai que me aproximou. O meu pai é um pai que me amou. E quanto mais eu estou diante dessa presença do meu pai, mais eu quero me tornar parecida com ele. Então eu entendi que o foco da minha oração não era só para eu ficar, ai, tira isso, ai, repreendo isso, ai, não sei o quê. O que eu preciso fazer é o quê? É contemplar. Porque quando eu entro nessa presença, é impossível eu sair da mesma forma. O Salmo 115, se eu não me engano, diz assim, aqueles que adoram os ídolos tornam-se como eles têm boca, mas não falam, têm olhos, mas não veem, ouvidos, mas não ouvem, e tornam-se semelhantes a eles os que o adoram.
Aí a frase que vem, a gente se torna aquilo que adora. Claro que de uma forma poética, tá? Não literal. Mas eu estou dizendo assim, quanto mais eu adoro o Senhor, quanto mais eu me apresento à santidade dele, mais isso é refletido em mim. E a santidade não passa a ser o meu objetivo final, mas ela passa a ser um fruto, um resultado de uma vida. E talvez muitas pessoas estão frustradas na sua caminhada cristã, porque estão tentando chegar nessa santidade pela própria força, pelo próprio esforço, pelas próprias obras. Quando Jesus diz assim, quando Pedro diz assim, esperar inteiramente na graça. Eu devo esperar na graça do Senhor. Ah, Laís, então está dizendo que porque eu tenho que esperar na graça, eu posso fazer qualquer coisa, eu posso viver de qualquer maneira? É óbvio que não, porque a própria palavra também complementa dizendo, se você experimentou da abundância da graça, você vai viver esse dom da justiça, você vai reinar em vida. E eu não vou aí pecar mais porque eu tenho a graça. Não é sobre isso, queridos. Porque a graça nos habilita não apenas a entrar na presença, mas também a ter transformação. E é essa transformação que todo filho de Deus precisa estar buscando, que é um processo chamado santificação. Como em Hebreus está escrito, buscai a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então eu entendo que o que me faz entrar, que o que me faz ver é buscar nesse processo de santificação e entrar na presença de Deus e ali, como um espelho, eu olho para o espelho, eu estou vendo uma imagem refletida. Então eu olho para o Pai e Ele reflete a glória em mim. Você sabe que no Velho Testamento, quando Moisés ele subiu para o Monte Sinai para ver as tábuas da lei, e 40 dias ele ficou ali conversando com Deus e recebendo as instruções. E diz a Bíblia em Êxodo 34, 20, se eu não me engano, que quando Moisés ele desceu daquele monte, o rosto dele refletia, o rosto dele brilhava. O rosto de Moisés tinha um brilho que as pessoas temeram olhar, e diz, e o povo temeu olhar para a face de Moisés, porquanto a sua pele brilhava. Mais uma vez, confirmando que toda a nossa busca nessa terra deve ser a intimidade com o Senhor. Se eu quero ser santo como Ele é santo, eu preciso gastar tempo com o Senhor. E o inimigo sabe tanto disso que a maior guerra que o inferno faz com a gente hoje não é mostrar demônios, não é mostrar grandes monstros ou aparecer de forma bem amedrontada para a gente, mas sabe o que é? Trazendo distrações. Trazendo competições da nossa atenção e do nosso tempo para o dia de hoje. E jovens, existe uma coisa da qual o Senhor disse que cada um de vocês tem: força. Jovens, eu vos chamei porque são fortes e porque a palavra de Deus habita em vós. Jovens, eu vos chamei porque são fortes, porque tendes vencido o maligno. Mas não é possível vencer o maligno se não houver intimidade com o Senhor. Porque a nossa força não é de nós mesmos, mas da graça que foi derramada sobre cada um de vocês. E de fato, as escamas precisam cair. E de fato, o coração precisa queimar por desejo pelo Senhor. Não olhando, eu não vou ficar porque eu não consigo deixar de assistir esse programa que eu não devo. Não, eu vou esperar porque eu não estou conseguindo fazer conforme a Bíblia diz. Olha, eu sou ruim mesmo. Não é sobre isso. É sobre contemplar uma presença santa. É sobre desejar estar em um lugar onde homem nenhum seria capaz de nos colocar. Mas só a glória que habita em nós, o poder que habita em nós, que é o Espírito Santo, ele pode trazer essa sensibilidade, esse arrependimento, essa transformação que vai resultar em santidade. Porque se antes, no Éden, era maravilhoso Deus andando com o homem, tendo comunhão com o homem, e eu acho isso lindo, porque às vezes a gente acha, poxa, Deus deu uma vacilada, né? Ele podia ter evitado, mas Deus ele é tão minucioso, detalhista e amoroso, que ele já sabia, já preparou a solução, já enviou. E agora a gente vive uma estação muito superior, em que Deus não anda mais entre os homens, mas habita.
Ele habita dentro de mim, Ele habita dentro de você e de todo aquele que aceitou a Jesus como seu Senhor e Salvador. E a partir desse momento que o Espírito Santo chegou, que o próprio Deus habitando em nós, o que eu vou fazer com isso? Eu preciso no dia a dia andar de forma intencional. Eu preciso no dia a dia separar o meu tempo para estar com a presença do meu Pai. Eu preciso desejar essa presença mais do que qualquer outra coisa nessa terra. Porque os dias são maus. A palavra falou a respeito de dias trabalhosos. Meu Deus, quanto trabalho nós estamos tendo. Os homens estão andando segundo o seu próprio amor, egoístas, amantes de si mesmos. Mas e nós? Será que a gente vai entrar na estatística daquele que o amor se esfriou? Ou será que a gente vai entrar no caminho de revelação, de temor, de santidade? O mundo está cansado de incoerência. O mundo está cansado de só ouvir palavras, ele quer ver a vida. Porque assim como Moisés refletia a glória no rosto, hoje nós podemos refletir. Por quê? Porque vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então, todo o processo de santificação que me leva a gerar o fruto, o estado da santidade, é de fato eu matar a minha carne todos os dias, a fim de que Jesus viva em mim. A fim de que Ele se mova pelos meus braços, a fim de que Ele fale pela minha voz, como? Mudando o meu pensamento. Cingindo, pois, o vosso pensamento. Esperai inteiramente na graça. Não vos amoldeis às paixões da carne. É dessa forma que eu mato a minha natureza. Ah, mas eu pequei. Tudo bem, porque santidade não é um comportamento perfeito, mas é uma velocidade de arrependimento. Santidade não é eu viver naquela forma em que, não, se eu errei, eu vou ser castigada. Não, é Senhor, me perdoa, Senhor, porque eu não queria, me ajuda. Chegou a consciência, eu quero fazer diferente. Isso é santidade, é uma velocidade de arrependimento. A fim de que eu possa agora, com ousadia, o quê? Adentrar esse trono de graça. Porque muitas vezes nós estamos vivendo situações, queridos, nas quais o Senhor já deixou tudo aquilo disponível para que a gente desfrute, mas eu preciso fazer o quê? Eu preciso tomar posse. Como? Vivendo a palavra. Vivendo a palavra. Entendendo que ela é viva e eficaz. Entendendo que essa palavra era tudo o que a gente precisava para um tempo como esse. Quando Jesus envia os 70 e eles voltam muito felizes, eles falam, nossa, os demônios saem quando expulsamos, as doentes são curados. E aí Jesus responde de uma forma, ele diz assim, olha, de fato eu vi Satanás cair como um raio e eu vos dei autoridade sobre serpentes e escorpiões. Todavia, alegrem-se por uma coisa, porque o nome de vocês está escrito, está arrolado no livro da vida. Sabe o que Jesus está falando aqui? Isso tudo é maravilhoso e eu deixei para a igreja, mas acima de tudo, a vossa alegria deve estar em porque agora você pode desfrutar da minha presença. Porque agora você foi religado com o Pai. Porque agora houve um novo e vivo caminho que está disponível para você andar. Mas eu te faço uma pergunta essa manhã. Você tem andado? Eu tenho andado nesse caminho? Nós precisamos abrir os nossos olhos, os nossos ouvidos espirituais e seguir a voz do Espírito mediante a palavra, que nos aponta sempre o caminho, ainda que hajam dias de confusão, queridos, porque eu não estou falando que a gente não vai viver confusão, eu não estou falando que às vezes a gente não vai sentir medo, que às vezes a gente não vai duvidar. Quantas vezes eu, há pouco tempo, estava lá, Senhor, sério mesmo, mais uma vez, chorando diante de Deus, falando, Senhor, o Senhor me ama, o Senhor está cuidando de mim, mesmo eu estou na mão do meu inimigo. E mediante a palavra, o Senhor nos corrige, nos instrui, nos leva de volta para um caminho de firmeza. Porque viver pela fé, como está escrito, justo viverá pela fé, não é de qualquer maneira, porque uma fé de qualquer maneira é uma fé natural. É uma fé que não se sustenta nas adversidades, mas a fé precisa ter a raiz da perseverança
esperança e da paciência. A fé precisa ter a raiz da perseverança para permanecermos quando tudo parece ser contrário. Quando às vezes um filho seu adoece, ou quando às vezes o emprego faltou e o dinheiro já não está dando nem para comer, meu Deus. Ou quando às vezes alguém me ofende e a minha vontade é ir lá, é brigar, é gritar. Viver pela fé não é um slogan bonito que a gente tem que ficar declarando para dizer que a gente é crente, mas é um estilo de vida que vai fazer com que eu entre na presença, permaneça na presença e desfrute da santidade. Sede santos, como eu sou santo, diz o Senhor. E se nós vivemos um tempo hoje, é um tempo que a gente precisa resgatar o temor. O temor do Senhor não é medo de Deus. O temor do Senhor é um respeito de profunda reverência em reconhecimento de quem Ele é. Um respeito em profunda reverência em reconhecimento de quem Ele é. E a gente só sabe quem é com quem eu tenho intimidade. Não, você conhece fulano, é gente boa, mas não sei não. Não sou íntimo, não sou amigo, eu conheço só de vista, não sei quem é. Mas quando eu entro na presença de Deus e eu consigo... sabe, todos os exemplos daqueles que foram expostos à glória de Deus são pessoas que caíram. Daniel foi exposta à presença, ele caiu sobre os seus joelhos. João em Apocalipse caiu, sabe por quê? Porque quando a gente contempla essa glória, a gente vê o quanto Deus é Deus. O quanto Deus não é um menino que a gente está ouvindo ou um velho carrancudo lá. Não, gente, Ele é Deus. Ele criou os céus, Ele criou a terra. Ele estabeleceu o universo. Ele promoveu, como diz em Hebreus, aquilo que é aparente, é feito do que é invisível. Como um Deus desse eu não vou temer, eu não vou referenciar, eu não vou honrar. E nós precisamos ser aqueles que quando saem da igreja, quando saem das quatro paredes, vão reproduzir essa santidade, esse temor, essa obediência lá fora. Porque nós podemos contemplar a presença, porque Jesus nos ligou, mas há um mundo perdido que ainda está distante. E a nós foi confiado o ministério da reconciliação. E a nós foi confiado pelo Senhor a responsabilidade de sermos a ponte dos perdidos para com o Senhor. Então não é mais tempo de perdermos tempo olhando para nós mesmos. Não é mais tempo de perdermos tempo agindo de forma superficial, porque todo o caminho está aberto para nós. E eu quero ler aqui um versículo de Tito 2,11. Portanto, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos, a graça nos educando-nos a renegarmos as paixões mundanas, a fim de que a gente viva justa e piedosamente. Há um modo de vida que Deus tem expectativa para conosco. Sabe, eu comecei aqui dizendo, tem expectativa, existe uma expectativa da fé que a gente tem para com Deus, mas há uma expectativa de Deus para conosco. Uma vida justa, piedosa, esperando inteiramente na graça do Senhor. E sabe, eu queria falar algo aqui. Às vezes, ouvindo algumas pessoas no consultório, eu vejo que a consciência de algumas pessoas, ela foi levada talvez até por um engano de não ser amado pelo Senhor, ou de que talvez esteja vivendo um abandono, até mesmo de Deus. Não é possível que Deus me veja. Olha a situação que eu estou vivendo. Não é possível que Deus ouve a minha oração. Eu peço e parece que nada acontece. E eu queria, através da palavra hoje, em nome de Jesus, queridos, declarar que isso não vai continuar mais. Porque existe um lugar de intimidade. Existe um lugar, jovens, em que o futuro de vocês está garantido de uma forma sobrenatural. E quando eu digo sobrenatural, eu não estou falando de luz, fogo, isso, não. Eu estou falando de, muitas vezes, uma brisa suave que passa e que só é percebida para quem está atento.
Então importa que para o momento hoje, vocês andem atentos. Andem atentos à voz do Senhor. Porque muitos momentos de dor e dificuldade da minha vida, Deus me avisou antes. E me preparou mediante a palavra para a dificuldade que eu ia viver. E o que eu percebo hoje é que as distrações estão roubando esse foco e essa atenção. E quando as coisas estão acontecendo, a gente volta para nós mesmos e fala, mas Deus, por quê? Quando, na verdade, Ele já estava nos instruindo. Existe um lugar em Deus para cada um a respeito de família, a respeito de profissão, a respeito de ministério. Porque, não sei se eu acredito que vocês sabem, assim como eu, a nossa vida aqui é peregrina. Se a gente tem família, profissão, trabalho, tudo, é para que isso sirva o propósito. Não é o propósito servir a isso. Porque nós fomos chamados para ser eternos. E em nome de Jesus, que de fato os olhos se abram para compreender que existe um chamado, que existe o Espírito Santo habitando dentro e que ele não pode ser ignorado, porque o Espírito Santo é uma pessoa. É a pessoa de Deus Pai, é a pessoa de Deus Filho, pessoa do Espírito Santo. E como pessoa, a gente precisa conversar, a gente precisa interagir. A palavra de Deus diz, não entristeçais o Espírito. O Espírito se entristece. Então, a gente precisa ter uma conduta, resultado da intimidade, que vai fazer com que eu agrade o meu Pai. Porque o reino dessa terra não pode ser vivido de qualquer maneira. Olha aqui. Hebreus 12, 28. Pelo que recebendo nós um reino que não pode ser abalado, retenhamos novamente o quê? A graça. Pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e temor. Novamente, servir a Deus em um reino mediante a graça. Não apenas a graça que me salvou, mas a graça que é poderosa o suficiente para me transformar. E para que assim, transformado, eu viva e sirva a Deus agradavelmente. E eu queria pedir, daqui a pouco, para o Ministério de Louvor vir aqui. E antes disso, terminar dizendo com o próprio exemplo de Pedro. Pedro que agora, de uma forma tão sábia, espiritual, sensível, ele disse, cinde o vosso pensamento, não se amolde as paixões carnais, sede santos como ele é santo. Esse mesmo Pedro, lá em Lucas 22, 20, quando na última ceia Jesus estava com ele, sabe o que Jesus virou para ele e falou? Simão, Simão, nem chamou de Pedro. Simão, Simão, o diabo hoje, ele reclamou pela tua vida para te peneirar como um trigo. Mas eu orei por você. Eu roguei por você. E você, quando se converter, ajuda os teus irmãos. Pedro era um homem que passava tempo com Jesus, andou com Jesus, mas ele ainda estava superficial. Ele ainda não conseguia entender aquilo que ele estava vivendo. A ponto de que quando Jesus avisou a ele, Pedro, antes que galo cante, você vai me ligar 3 vezes. A resposta dele foi, eu estou pronto para morrer com você, Jesus. Mas logo aconteceu o quê? Negou. Então, às vezes, a gente não consegue compreender nem o estado que a gente está. Mas olha, você acha que Jesus abandonou a Pedro por causa disso? Pelo contrário, querido, Jesus já sabia que ele ia negar, Jesus avisou. Porque Jesus viu o potencial de amor que havia nele. Mas era necessário uma coisa, que ele se convertesse. E quando ele nega Jesus e ele olha para Jesus, porque diz que logo depois do galo cantou, Jesus olhou para ele e ele fez o quê? Ele chorou amargamente. Nós precisamos começar a sentir, a chorar todos os dias diante do Senhor, nos arrependendo por aquilo que não deveríamos ter feito. E entrarmos na presença para que através da influência da presença em nós a gente consiga fazer o que tinha que ser feito. Porque hoje a gente não está mais como Pedro, Jesus olhando ali na cruz, mas Ele está olhando dentro de nós. Se todo dia a gente entrar no nosso quarto e a gente parar e a gente fechar os olhos e imaginar os olhos de Jesus, é impossível
impossível a gente não ser constrangido por esse amor. Se dentro do nosso quarto a gente fechar os nossos olhos e imaginar aquele olhar de amor e sacrifício por nós, é impossível não haver mudança. Por quê? Porque não é na nossa força, é na graça que Ele nos deixou. Então essa manhã não é uma manhã de condenação, não é uma manhã de apontar o dedo para dizer faz melhor porque você não está santo como Ele é santo. É uma manhã de transformação e de despertamento para entender que o Senhor faz. Para entender que Ele tornou possível o que era impossível, a intimidade de Deus com os homens. Em João 17, antes de ser entregue ali, antes de orar no Getsemane, Jesus fez uma oração por mim e por você. Imagina, a gente tem uma oração feita pelo próprio Cristo, em que Jesus falou assim: eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer a mim, eu e você. Eu não rogo somente por estes, mas eu rogo também por Laís, que vai vir a crer em mim, por intermédio da palavra, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, um em mim e eu em ti, sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu nos enviaste. Vocês lembram que o rosto de Moisés brilhava por causa da glória? Olha que Jesus está orando. E eu lhes tenho transmitido a glória que o Senhor me deu, para que sejam um como nós somos. Que é nível maior de intimidade do que ser um com o Senhor. Que é nível maior de santidade, porque hoje só tornou possível nós sermos santos como Ele é santo, por conta da unidade com Ele. E eu gostaria de pedir que você ficasse de pé para a gente cantar juntos. E depois de louvarmos, nós vamos orar, todos juntos como igreja. Mas eu sei que você já estava com o seu coração, mas eu peço que agora, de uma forma mais consciente, você louve, não com a sua boca, porque de palavras, queridos, o mundo está cheio, mas com a intenção do seu coração e reconhecimento de tudo aquilo que Ele fez por mim e por você. Eu não tenho mais a minha vida como preciosa. Eu fui encontrado, e o que antes era lucro já não tem valor. Eu fui encontrado. As escamas caíram ao chão. Tua luz me encontrou, e agora eu posso te ver. Eu posso te ver. E uma vez que eu coloquei Os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. E uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Eu não tenho mais a minha vida como preciosa. Eu fui encontrado, e o que antes era lucro já não tem valor. Eu fui encontrado. As escamas
coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. E uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. E uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. E uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Eu estou aprendendo a estar cada dia mais satisfeito em ti. E à medida em que te conheço mais, tudo perde o seu valor. E eu estou aprendendo a estar cada dia mais satisfeito em ti. E à medida em que te conheço mais, tudo perde o seu valor. Espírito Santo, eis-nos aqui. Pai, somos os teus filhos amados. Queremos dizer, Senhor, que os nossos olhos estão abertos para ver que nada mais nos satisfaz. Quantas vezes, Senhor, condicionamos a nossa adoração, a nossa alegria pelaquilo que podemos ver ou pelos resultados que o Senhor pode nos dar. Mas há um nível de intimidade que a nosso prazer e a nossa satisfação é simplesmente por estar contigo, Senhor. E aí as pressões chegam, as circunstâncias chegam, mas nada é suficiente, porque a nossa satisfação é o Senhor, não são as coisas. Espírito Santo, vem sobre nós, abrindo os olhos do nosso entendimento, a fim de crescer a revelação de Cristo, para que possamos inteiramente esperar na graça e viver uma forma justa, piedosa, portando-nos em reverência e temor. Não porque o Senhor exige isso, mas porque nós queremos te agradar. Porque é importante para nós te agradar, Senhor. Não vivemos mais em um império de trevas, agora é um reino de amor que nos conduziu à presença do Santo. E o Senhor, em amor, reflete em nós a sua glória, a ponto de que os outros podem olhar e ver Jesus em mim. Como é possível? Só mas o Senhor tornou possível, e não vamos desprezar isso. Não só os jovens dessa igreja, mas cada um de nós aqui que está ouvindo essa palavra, uma chama acesa, queimando dentro de nós, que vai ser alimentada pelo óleo da palavra e do relacionamento contigo todos os dias, Pai. Porque vamos sair daqui e ir para as nossas casas e não vai ter instrumento, não vai ter ministério de música, vamos estar sozinhos. Mas a sua presença, ela vai estar conosco. Queremos uma intimidade e uma santidade a ponto de que quando eu estiver nesse lugar, sozinha na minha casa, eu não me sinta abandonada, mas eu perceba essa presença e me fortaleça na força do seu poder. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, por tudo que tu fizeste por nós. Levanta um tempo de oração, querido, na sua casa. Passe tempo com o Senhor.
Não se conforme com pouco. Não se distraia com as coisas desse mundo. Volte o teu coração para o teu Deus, que te amou desde a fundação do mundo. Volte a tua casa para o Senhor, todo o resto é resto. Ele que deve nos satisfazer, Ele deve ser a nossa força, Ele deve ser aquele o qual nos atrai acima de qualquer evento, acima de qualquer prazer, acima de qualquer situação. É Ele me satisfaz. A luz abriu os meus olhos, agora eu não tenho mais prazer em pecar. Quando eu peco eu me entristeço, eu choro amargamente. Por quê? Porque eu errei? Não, mas porque eu entristeci. Por causa disso eu me arrependo e me transformo na força da graça que se revelou, que se manifestou, salvadora a todos os homens. E durante a nossa caminhada aqui, o processo de santificação, ele ocorre mediante o relacionamento, a fim de sermos santos como Ele é. Obrigado, Jesus. Obrigada. Amém. Amém, meu querido. Você pode sentar. Obrigado, vocês.